Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos passando aqui um problema técnico. Estou até falando o microfone errado, desculpa. Vocês conseguem me ouvir aí, não conseguem? Não deixa puxar o fio aí, não. Irmãos, vocês conseguem me ouvir aí? Então, irmãos, olha só. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Os que estão aqui, os que estão em casa. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a conexão da mesa ao computador. Tem um problema o tempo todo. Agora a gente vai fazer a transmissão da palavra. E os que estão em casa, nos perdoem por não ter escutado o culto maravilhoso que nós tivemos aqui, essa primeira parte. Mas pelo menos a parte da ministração da palavra, a gente vai receber aqui. Amém, irmãos? Os que estão em casa aí, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agora que eles vão conseguir ter uma qualidade de áudio, né, nesse microfone, por isso que eu estou usando esse. Amém, irmãos? Antes de tudo, irmãos, eu louvo a Deus porque a gente tem que dar graça a Deus em tudo, né? A gente vem atravessando aí uma boa maré de Deus abençoando e as lives dando certo, mas hoje não deu. Hoje não deu. E por isso a gente não desiste. Né, irmãos? Servo de Deus não desiste fácil não, irmãos. Entendeu? Daqui a pouco um vai ali, vai. Se não segurar, eles vão ali, vão resolver o problema. Amém? Irmãos, vamos orar para que o Espírito de Deus, porque esse é um momento, irmãos, é um momento precioso, é um momento que não podemos perder esse momento. A gente não pode perder esse momento. É um momento precioso, é um momento de ouvir a palavra de Deus, um momento precioso. É um momento que não podemos perder, não é verdade? Não podemos perder esse momento. Aleluias. Então a gente vai orar, pedir a Deus que venha. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão aí nos visitando. Amém, meus irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estão felizes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aos que estão nos visitando, aos que estão conosco, confraternizando. Me perdoa aí que eu estou andando, correndo atrás, ligo o microfone, ligo o outro, o negócio não deu certo. Mas, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos sair daqui com uma palavra revelada, vinda de Deus, pode ter certeza disso. Fica de pé, irmãos, você que pode, por favor, me ajuda. Se estiver aparecendo aqui, está ligado, se ninguém puxou o fio ali, está funcionando. Está com alguém para trás aí, está com um menino lá, ó. Não, esquece isso, dá para vocês me ouvirem, não dá? Amém? Senhor Deus, Pai eterno e soberano, nesse momento, ó Pai, eu estou à disposição do Teu Espírito, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a partir desse momento agora, ó Pai, tudo que aconteceu, Senhor, de estresse, de problemas, ó Pai, seja esquecido agora, Senhor. E nós partimos agora para uma palavra revelada, vinda do Senhor, meu Pai. Senhor, ser conosco, derrame a Tua palavra, mostre-nos a Tua graça nesse momento, Senhor. Nós precisamos da Tua graça agora, nós precisamos, tem pessoas aqui, Senhor, que vieram ouvir a Tua palavra, tem alguns que estão em casa, que estão esperando a Tua palavra, e agora, Senhor, nós precisamos da Tua palavra, precisamos da revelação, precisamos que o Senhor venha, ó Pai, e derrame a Tua palavra. Eu te imploro, Senhor, eu te busco agora nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, desligou? Está ouvindo aí? Não, aqui não vai sair. Está ouvindo no som? Não, aqui não sai na igreja, aqui só sai na internet, esse microfone. Entendeu? Entendeu, irmãos? Aqui só sai na internet, não sai na igreja. O som da igreja não passou aí para dentro do computador. Aí eu fiz um negócio ali para a gente não perder a oportunidade. Aí eu queria só que vocês monitorassem se está sendo legal e o som na internet, tá legal? Legal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, olha só. A maioria dos pastores querem que as pessoas leiam a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos na Bíblia as verdades que nos abençoa, que nos liberta.
que nos leva a uma vida plena, uma vida maravilhosa, está ouvindo? Uma vida maravilhosa. Porém, tem muita gente, irmãos, que ele não tem aquele costume de ler a Bíblia. E aí, se a gente pergunta, por que vocês não gostam de ler a Bíblia? Aí alguns vão dizer bem assim, porque eu não entendo a Bíblia. Escuta bem, irmãos, como vamos entender se não ler? Como vão entender se não buscar? Escuta, irmãos, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, eu acredito. Talvez ela não seja o mais antigo do mundo, né? Talvez não seja, mas ela é o mais antigo do mundo, que você compra a Bíblia, um exemplar da Bíblia, e o autor vem junto. Não, se você entendesse o que eu falei, quando é o único livro na terra que você pode ler, do lado de quem escreveu, do lado do autor, de quem inspirou. Pegou, irmão? Então a maioria do problema das pessoas não entenderem a Bíblia é por quê? Porque talvez não está consultando com o autor, não está estudando com o autor. Eu sei, irmãos, que às vezes a compreensão passa a ser um pouco difícil, mas é possível compreender. Queridos, olha só, você pode dar um glória a Deus, irmãos? Para que a mensagem, ela venha para impactar. Escuta bem com atenção, escuta só. Como é difícil o entendimento às vezes, porque, olha só, irmãos, presta atenção. Ler a Bíblia não quer dizer que conhece. Está tão difícil assim? Ler a Bíblia não quer dizer que conhece. Ler a Bíblia, porque Deus não manda ler a Bíblia. Deus manda examinar a Bíblia, as Escrituras. Deus não manda ler, Deus manda examinar. Vou te contar uma história, para você entender o que eu estou falando. Outro dia, eu fui no escritório de um advogado gente boa, presta atenção nessa história, hein? Essa é uma daquelas que vocês gostam, né? Eu fui no advogado gente boa, muito bacana, muito legal, e ele mexe com um negócio de documentação de igreja, e a gente precisava de fazer documentação de igreja, e eu fui nesse advogado, né, indicado por alguém, cheguei até ele. Quando eu cheguei nesse lugar, tinha um monte de pastores, por quê? Obviamente, ele mexe com um negócio de igreja, documento, então, é certo encontrar pastores lá, e eu encontrei um monte de pastores ali na recepção, e eu, mais um pastor no meio deles. Esse advogado, um cara gente boa, sabe o que ele fez? Ele atendia os pastores, e no intermédio de um pastor e outro, ele ficava brincando. Ele é muito brincalhão, virou meu amigo, minha ovelha, virou minha ovelha ele. Então, olha só, entre um atendimento, você está ouvindo? Entre um atendimento e outro, o que ele fazia? Ele contava uma piada. Eu me lembro que chegou um momento que tinha um monte de pastor sentado assim, e ele dizia assim, vocês sabem que eu sou profeta. Brincando, vocês sabem que eu sou profeta, né? Eu sou profeta, e quando o profeta fala, se cumpre na hora, quer ver? Eis que veja a luz sobre a sua cabeça, pastor. E ele foi no interruptor da tomada e acendeu a luz. Aí não falei que eu sou profeta? E os pastores riam daquilo, e eu, primeira vez que tinha ido lá, fiquei serinho no meu canto. Fui o último a ser atendido. Quando chegou a minha vez de ser atendido, aí cheguei na sala dele, né, sentei. Aí ele falou assim, pastor, o senhor é muito sério, né? O senhor não gosta de piada. Eu falei, rapaz, eu gosto de piada. Eu só não consigo entender como uma coisa pode se tornar engraçado tendo o nome de Deus no meio. Porque para mim, você pode fazer piada de corno, de bêbado, de tudo que você quiser. Eu vou rir. Agora, de Deus, eu não consigo achar graça. Então você me desculpa, não é que eu sou sério. É porque eu não consigo achar graça na coisa que eu acho que é mais sagrada, que é o nome de Deus. E eu preservo isso na minha vida. Porque a própria Bíblia diz, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ainda mais contar uma piada no nome de Deus. Se você rir de piada que tem o nome de Deus, pede perdão, porque é pecado. É pecado. Agora veja bem, naquela conversa que estava tendo eu e ele, aí eu fiz a pergunta clássica. Eu perguntei assim, o senhor crê em Deus? Ele me deu a brecha e nós começamos a conversar. Aí eu disse assim, o senhor crê em Deus, doutor? Ele disse, rapaz, é claro que eu creio em Deus. Creio em Deus. Eu só não creio na Bíblia. Eu falei, uai, agora o senhor embolou minha mente, porque como pode alguém crer em Deus e não crer no único livro
habilitado na terra que fala sobre Deus, porque a Bíblia é o único livro que fala sobre Deus, e todos os outros livros que falam sobre Deus saíram da Bíblia. Aí eu disse para ele assim, é como o senhor dizer que crer na justiça, mas não crê na lei. Aí ele disse para assim, peraí, o senhor não entendeu, vou explicar melhor. Olha só, irmão, você está prestando atenção? Ele disse para mim assim, eu não creio porque foi o homem que escreveu. Aí, sentado naquela cadeira, eu disse para ele assim, uai, mas o senhor acreditaria mesmo se alguém dissesse para o senhor que foi um cachorro, ou que foi um cavalo, ou que foi um macaco? Ou o senhor acreditaria mesmo se alguém dissesse para o senhor que estava andando na praça e de repente caiu um livro na frente dele e Deus havia escrevido esse livro e jogado na terra, o senhor acreditaria? Mas é lógico que tem que ser um homem que escreveu, porque o único ser na terra que pode escrever um livro é o homem. Mas agora tem um detalhe, escreveu com a inspiração do Espírito Santo. Não é isso? Com a inspiração do Espírito Santo. Aí ele falou, não, o senhor não entendeu ainda. E a conversa estava ficando gostosa, irmão. A conversa estava ficando boa. O senhor não entendeu ainda. Eu quero dizer o seguinte, a Bíblia, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi juntada pelos padres da Igreja Católica. Aí eu falei, aí piorou essa situação, doutor. Porque em Jeremias, Deus diz bem assim, que vela pela sua palavra, que zela pela sua palavra. Doutor, se o senhor dissesse para mim, que foi o capeta que juntou os livros da Bíblia, eu ainda acreditaria. Porque quando Deus ordena, quando Deus manda, até o diabo obedece. Mas deixa eu te explicar uma coisa, doutor. O que o senhor está falando é canonização da Bíblia. É lógico que tem que ser os padres, eles eram os únicos que tinham acesso às Escrituras. É lógico, porque a Bíblia, doutor, foi escrita em um espaço de tempo por homens diferentes, em lugares diferentes. Como que era isso? Em um tempo que não existia computador, um homem escrevia um texto aqui, inspirado por Deus, passava-se anos e anos em outra cidade, outro homem escrevia outro texto. Os padres, quando começaram a ler, começaram a entender que aquele texto que foi escrito talvez numa data de 100 anos de diferença, entrava um no outro e fazia sentido quando um juntava o outro. Essa é a essência da palavra, ou seja, mesmo sendo escrita por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em anos de diferença, dão tudo igual, vão falar da mesma assunto, da mesma coisa e vão bater os assuntos. Isso é canonização que eles fizeram. Aí eu disse para ele assim, doutor, presta atenção, sabe por que o senhor ainda tem dúvidas sobre a Bíblia? Porque o senhor não conhece a Bíblia. Aí ele disse assim, não, você está enganado, eu já li a Bíblia mais de uma vez inteira. Eu falei, o senhor leu, mas o senhor não examinou. Existem 3 mensagens na Bíblia, aí eu estou dizendo para ele, você está aí, irmão, comigo? Existem 3 mensagens na Bíblia, eu disse para ele, existem 3 mensagens na Bíblia. Existe a primeira mensagem da Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem que é a mensagem rasa. A primeira mensagem da Bíblia é a mensagem rasa, uma mensagem superficial. Que mensagem é essa? É a mensagem que todo mundo sabe que Deus existe, ou que a maioria sabe que existe um Deus, e que o nome do filho dele é Jesus de Nazaré, e que morreu numa cruz. Porém, essa mensagem não muda a vida de ninguém. Porque olha, pessoas traficando, clama por esse Deus. Mulheres traindo o marido, clama por esse Deus. Homem traindo a esposa, clama por esse Deus. Sabe que esse Deus existe, mas não muda nada na vida deles. Isso chama mensagem superficial, doutor. Mas existe uma mensagem que eu chamo ela de mensagem média. Que mensagem é essa? Pergunto, que mensagem é essa? É a mensagem que te trouxe à igreja. É a mensagem que tocou no seu coração e te fez vir à igreja. Essa mensagem muitas das vezes toca no coração do homem e faz até ele levantar a mão, faz até ele descer as águas. Essa mensagem é a mensagem que traz a maioria das pessoas à igreja e até se converte à igreja. Mas eu falei, doutor, existe uma mensagem na Bíblia Sagrada, e essa que eu quero que você escuta. Existe uma mensagem na Bíblia Sagrada, e eu chamo de mensagem profunda das revelações da Bíblia, e essa ele entregou a poucos. Ele diz bem assim, um certo homem saiu a semear, aí ele começa contando uma parábola aqui em Marcos 8, nós nem lemos a Bíblia, né, irmãos, hoje, hein? Mas a gente vai ler, calma aí. Aqui em Marcos 8, ele começa contando essa parábola, olha aqui, ó.
Você está aí, meu irmão? Vocês estão ouvindo bem, né? Porque nem um glória a Deus vocês estão dando aí, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Ó. Epa, maravilha. Então vamos lá? Olha o que está escrito em Marcos 8, ó. Marcos 8. Perdão. Deixa eu ver se é Marcos 8 ou Marcos 10. Só um minutinho, irmãos. Nem a 8 nem a 10. Irmãos, a vantagem de se pregar a Bíblia é que se cumpre realmente na vida da gente o que está escrito sobre ela. O Espírito Santo vos lembrará, não é 8 nem 10, é Marcos 4. Em Marcos 4, está dizendo assim, a parábola do semeador. Ou seja, Jesus, ele senta em um monte, e aí, olha só, irmãos, e ele começa a ensinar a parábola do semeador. Tem uma multidão de pessoas ali, você está comigo, irmão? Tem uma multidão de pessoas ali, ali com Jesus. E Jesus começa a contar a parábola do semeador. E ao contar a parábola do semeador, as pessoas começam a ir embora. As pessoas começam a ir embora. Por quê? Porque eles não estavam entendendo a parábola. Ele começa a dizer bem assim, ó, um certo homem saiu a semear, né? Um certo homem saiu a semear os seus grãos. Saiu a semear, Marcos capítulo 4, versículo 2, assim, e ensinava uma coisa por parábola em seus ensinos. Ouça, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e comeram, parte delas caíram num terreno pedregoso, e onde não havia muita terra, logo brotou e veio o sol e queimou aquela semente. Mas quando saiu o sol, a planta queimou, e secaram, e morreu a raiz. Outra parte caiu em espinhos, e ele começa a contar, meu irmão. Você está aí, irmão? Amém. Ele começa a contar, irmãos, eu estou formando com você uma ideia, não esquece do advogado não, que eu vou chegar lá, tá? Então olha só, ele começa a contar a parábola do semeador, e ao contar a parábola do semeador, as pessoas vão embora. Por que as pessoas vão embora? Porque elas não estão entendendo. Elas não estão entendendo. Alguns que vão embora, foram, mas os discípulos, os mais chegados, também não estavam entendendo. Peraí, irmão, peraí para você entender, fica aí, ó. Os discípulos mais chegados também não estavam entendendo, mas eles não foram embora, Por quê? Pergunta, aí, irmão, pergunta por quê? Por quê eles foram embora? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos deles, escuta, porque muitos deles estavam ali por causa do milagre que ele faz. Não, eu estou começando a esquentar aqui, meu irmão. Muitos deles estavam ali por causa do pão que ele multiplicava, então a palavra para ele não tinha interesse. Muitos deles estavam ali porque ele curava enfermos, então quando ele começou a falar, eles foram embora. Por quê? Porque eles estavam ali porque ele multiplicava pão, eles estavam ali porque ele curava enfermo. Mas aqueles que estavam ali por causa dele, não foram embora, mesmo não entendendo a palavra. O que quer dizer isso? Quer dizer, meu irmão, que tem muita gente atrás de revelação, quando você começa a pregar a palavra, ele começa a dormir. Tem muita gente que vem na igreja atrás de um milagre, mas quando começa a palavra, ele começa cochichão nos ouvidos. Essa é a mensagem que tinha ali. Mas aqueles que ficaram disseram bem assim, Senhor, nós também não entendemos a palavra, o Senhor pode nos falar o que significa essa parábola? Irmão, olha a resposta. Eu cresci ouvindo dizer que Jesus, quando falava em parábolas, irmãos, eu cresci ouvindo dizer que Jesus, quando falava em parábolas, os irmãos aí atrás estão ouvindo? Estão ouvindo? Então eu cresci ouvindo dizer que quando Jesus falava em parábolas, ele queria simplificar o entendimento. Mas quando eu li isso aqui, irmão, eu descobri que não. Olha o que Jesus está dizendo. Por que o Senhor fala em parábola? Eu falo em parábola, por quê? Para que eles, ouvindo, não entendam. E não entendendo, não desce para o coração. E não descendo para o coração, não tem salvação. Ou seja, ao contrário disso, ele diz assim, olha, a palavra, quando ela é entendida, ela vem para o coração, e quando ela chega no coração, ela produz uma coisa no homem chamada salvação.
Aí ele vira para o discípulo, meu irmão, depois você lê isso aqui em casa, ele vira para o discípulo assim, mas a voz é quem? A você que está querendo saber os mistérios, eu revelarei os mistérios ocultos da palavra. Meu irmão, deixa eu falar de novo. Ele está dizendo, eles, eu falo por parábola, porque eles não vão entender mesmo. Mas a voz que vai perguntar o que significa, eu revelarei os mistérios ocultos. Sabe o que é mistério oculto, irmão? É uma panela tampada. Ele está dizendo, tem uma panela, você sabe que tem uma panela, você sabe que tem algo dentro da panela, mas para você que é íntimo, para você que quer saber, eu vou tirar a tampa da panela e mostrar o que tem dentro para você. É isso que ele está dizendo. Eu disse, doutor, voltando para o advogado, eu disse, doutor, sabe qual é o problema? O senhor não conhece a palavra. Ele disse, eu li a palavra. Eu disse, o senhor não examinou, porque existe uma profundidade na palavra que o senhor não conhece. Amém, irmãos? Aí eu cheguei para ele, eu já estava cheio do Espírito Santo, ousado. Sabe quando o crente enche do Espírito Santo, chega a ficar vermelho? Eu falei, doutor, o senhor topa ir comigo na profundidade da palavra? O senhor topa? Irmão, pensa bem, o pastor e o advogado, um homem que olhou para mim e falou, coitado esse aí, eu te conheço a lei, já li a Bíblia, e esse eu vou botar no bolso. Mas eu disse para ele bem assim, hoje eu quero fazer com o senhor uma experiência, eu quero levar o senhor numa profundidade tão grande, o senhor vem comigo? Ele disse, vou. Eu falei, mas olha só, o senhor vai perder o fôlego, o senhor vai perder o fôlego. Ele disse bem assim, mas eu vou assim mesmo, eu vou com você. Eu disse, então eu vou pegar na sua mão e vou te levar numa profundidade que eu tenho certeza que o senhor vai perder o fôlego. Eu disse, topa? Ele disse, topa. Eu falei, Senhor, agora é contigo, eu sou o vaso, vamos lá então. Eu falei, doutor, aqui em Marcos capítulo 10, está escrito assim, ó, deixará o homem, presta atenção, irmãos, deixará o homem, o pai e a mãe, e ambos serão uma só carne. E o que juntou Deus, não separe o homem. Vamos lá, Marcos capítulo 10, está escrito assim, ó, deixará o homem o pai e a mãe, e ambos serão uma só carne. Ó, deixará o pai e a mãe, unir-se-á uma mulher, e ambos serão uma só carne. E o que ajuntou Deus, não separe o homem. Eu falei, o senhor é advogado, não é? Ele falou, sou. O senhor, porventura, alguma vez na sua vida separou um casal? Aí ele falou assim, vários casais. Eu falei, então, pela palavra, o senhor é maior que Deus. Porque Deus diz bem assim, o que juntou Deus não separe o homem, e o senhor separa, então o senhor é maior que Deus. Aí ele, sentado naquelas cadeiras igual aquela ali, ele disse assim, parou, não vai me colocar contra o... Não tem como não, eu não tenho nada a ver. Aí eu falei, então me explica, como que Deus disse que o que ele juntou o senhor não separa, e o senhor separa? Ele disse, é fácil, eu separo aqueles que Deus não juntou. Eu falei, o senhor quase chegou, quase que o senhor passou da superfície, o senhor quase passou da superfície, o senhor é raso, doutor, mas eu disse para o senhor que eu vou levar o senhor na profundidade. Olha o que o senhor está dizendo, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se-á uma mulher e ambos serão uma só carne. Vem cá, Fernanda, faz favor, vem cá, eu casei com Fernanda, eu uni com Fernanda, vem cá, vem cá. Observa para você entender o que mistério é esse. Aqui, ó. Eu estou querendo mostrar a Fernanda na internet aqui, que é a bicha bonita mesmo. Ô, glória. Aqui. Deixará o homem, o pai e a mãe. Unir-se-á uma mulher e ambos serão só carne. Amém? Eu e Fernanda somos uma só carne? Não, meu irmão. Eu sou uma carne, Fernanda é outra carne. Aqui, duas carnes. Não. Ó, o que vai ter de teólogo agora, dando volta na cadeira, você vai ver. Aqui, eu sou uma carne, ela é outra carne, meu irmão.
Então o que o senhor está dizendo? Doutor, o senhor está falando de DNA em um tempo que o DNA ainda não se sabia. Olha o que o senhor está falando. DNA, só que naquele povo não entendia de DNA. Então o senhor está falando assim, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Aonde que eu sou uma carne com a Fernanda? Ali nos meus filhos, ó, ali, nos filhos, ali. E aí o que ele vai dizer? O que juntou Deus, não separe o homem. Ou seja, ele pode separar o casal, mas jamais ele consegue separar o DNA do pai e da mãe nos filhos. Pegou? Quando eu falei isso para ele, ele falou, irmão, tinha que ter uma câmera para filmar. Ele deu uma rodada, botou a mão na cabeça e falou, DNA. Glória a Deus, aleluia. Pode ir lá, amor, obrigado. Parou até de falar aí, não parou? Parou de sair o som aí, David? Parou? Ele falou DNA. Eu falei, eu não falei que eu ia levar o senhor na profundidade, o senhor ia perder o fôlego? Irmão, o negócio foi tão sério, porque o Espírito Santo também deu aquele, né? O negócio foi tão sério, que o homem me levou no estacionamento, e ele andava assim atrás de mim, assim. DNA. É DNA. Por que eu não pensei? Eu nunca pensei nisso, pastor. É DNA. Aí quando eu entrei no carro para poder pegar o carro e despedir dele, ele me levou até o estacionamento, irmão. Quase abriu a porta do carro para me colocar dentro. Aí ele parou assim na porta do meu carro, assim. Ele estava tão fraco do choque que ele tomou, porque ele achava que sabia alguma coisa, e eu mostrei para ele, você não sabe nada. Aí ele botou a mão no para-brisa do meu carro assim, botou a mão assim. É DNA. E ele só falava DNA. É DNA. Eu falei, ele está gravando para falar para alguém. Por quê? Porque quando a palavra chega no coração do homem, ele produz, e eu tenho certeza que até hoje ele está repetindo, DNA para todo mundo que ele topa. Ou seja, o que é isso? Revelação na profundidade da palavra. Então, se alguém não lê a Bíblia, o que tem que se fazer? Ler e examinar e buscar em Deus. Como eu vou entender isso, irmãos? Aí eu vou dar uma dicasinha para você. Vamos abrir aqui. Amém, irmãos? Você entendeu ou não? Você está entendendo? Olha aqui, ó. Vamos aqui em Provérbios, capítulo 1. Irmãos, Deus seja louvado, amém, meus irmãos? E Ele está presente aqui nesse lugar, mas é DNA, tá, irmãos? Amém? Vamos aqui para Provérbios. Rapaz, eu não estou chegando nem o capítulo aqui, do nome do capítulo. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, ó, nós vamos resolver esse problema aí, e a gente vai continuar fazendo as nossas lives e culto presencial. A importância do culto presencial, irmãos. Já pensou se você não vem no culto hoje, você ia perder essa bênção? Vamos aqui, ó. Provérbios capítulo 1, verso 22. Olha o texto, olha aqui, ó. Agora nós vamos ler o texto da Bíblia, agora vai pregação, tá, irmãos? Vou pregar agora, tá? Vamos lá. Provérbios capítulo 1, Provérbios 1, versículo 20. Olha o texto como é que está escrito. Aí agora você vai pegar gosto de ler a Bíblia. Agora você vai pegar gosto, ó. Olha o texto. A sabedoria clama em alta voz. Ó, presta atenção, irmãos, ó. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. A sabedoria clama, diga, nas ruas. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a sua voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nos portais da cidade, faz os seus discursos. Aí você está lendo isso aqui, ó. Presta atenção, irmãos. Só para finalizar. Você está lendo isso aqui. A sabedoria clama a sua voz. Aonde? Nas ruas. Nas ruas, nas praças, nos portais das cidades. A sabedoria clama.
Aí você lê isso aqui e fala, meu Deus, o que ele quer dizer aqui? Aí você pega aqui, olha como é que é gostoso entender. Aí você pega aqui e muda. Sabedoria, se você tivesse uma Bíblia bacana, você escreveria assim, Evangelho, ou Evangelho. Então no lugar de sabedoria você troca para Evangelho. Irmão, isso aqui é uma dicasinha para você ter prazer em ler esse negócio, hein? Olha lá, agora vamos ler com a palavra Evangelho? Vamos ler com a palavra Evangelho, ó. O Evangelho clama em alta voz. Aonde o Evangelho clama? Nas ruas. Aí você fala, o Evangelho clama na praça. O Evangelho clama nas ruas movimentadas. O Evangelho clama nos portais da cidade. Aí você pergunta o que quer dizer isso? Quer dizer que lá Deus estava nos ensinando a pregar o Evangelho. E Ele começa dizendo nas ruas. Ou seja, aonde começa a se pregar no Evangelho? Nas ruas, fora das quatro paredes. Porque aqui não é lugar de pregar Evangelho, aqui é lugar de aprender Evangelho. Lá nas ruas se prega o Evangelho. Aí ele disse, aonde você tem que pregar o Evangelho? Nas praças. Aí depois ele diz, aonde você tem que pregar o Evangelho? Nas ruas movimentadas. Ou seja, o Evangelho tem que ser pregado onde tem pessoas. Mas eu gostei, sabe de qual, Eduardo? Ele diz assim, e nos portais da cidade. Pergunta o que é portais. Qualquer técnico de internet vai falar para você que o que movimenta a internet chama portas. Portas. Portas 8080. Portas. Ou seja, o nome que se dá para a entrada da internet é portais. Meu irmão, você nunca viu falar no portal do Terra? Pelo amor de Deus. Facebook é um portal. O Instagram é um portal. Então ele está dizendo, nos portais. Oh meu Deus, não é possível que você não entendeu, meu irmão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, pregue com toda a tecnologia que tenha na sua disposição. Aí ele diz bem assim, olha o texto, ele diz bem assim, ó. Nas esquinas das ruas movimentadas, o Evangelho clama. Nos portais da cidade, ele tem o seu discurso, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem do Evangelho? Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Ele está dizendo assim, ei, o Evangelho tem uma mensagem. Aí, aqui nesse texto, ele fala em experiência. Mas em outros textos ele diz bem assim, tolos, arrogantes, infames, pecadores, até quando vocês continuarão com essas práticas pecaminosas? É isso que o Evangelho tem a mensagem. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que nós tenhamos mudanças de vida, é que nós largamos as práticas pecaminosas. Esta é a mensagem do Evangelho. Então ele está dizendo, o Evangelho clama nas ruas, o Evangelho clama nas praças, o Evangelho clama nas ruas movimentadas, o Evangelho clama na internet. E qual é a mensagem do Evangelho? Até quando você vai continuar desse jeito que você está? Essa é a mensagem do Evangelho. Aí ele diz, e você, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E você, tolo, até quando dispensarão o conhecimento, ou desprezarão o conhecimento? Ele está dizendo, gente, a mensagem do Evangelho é que você mude, é que você avance, é que você dê um passo além da humanidade comum. Ele está te perguntando, até quando? Até quando você, irmão, olha o que o Evangelho diz. Qual é a mensagem do Evangelho? Até quando você vai continuar com essa vida que você está vendo, que não está te levando a lugar nenhum? Até quando você vai continuar vivendo essa inexperiência do Evangelho? Porque o Evangelho traz o quê? Experiência de vida com Deus. Até quando? A mensagem do Evangelho é essa pergunta. Até quando você vai continuar do jeito que você está? Será que você não consegue enxergar que o jeito que você está não está te levando a lugar nenhum? Será que você não consegue enxergar que o jeito que você está não está te aproximando de Deus? Ou seja, está te levando à destruição da sua vida? Essa é a mensagem do Evangelho. E ela tem que ser pregada onde? Nas ruas, nas praças, em praça pública.
Aí ele diz bem assim, ó: se aceitarem a minha repreensão, eu lhe darei um espírito de sabedoria, e lhe revelarei as minhas palavras. Não. Você não entendeu? Ele está dizendo assim: ei, se você encontrar o Evangelho e aceitar a repreensão do Evangelho, mudando de vida, eu lhe darei sabedoria e revelarei as minhas palavras. Peraí. Ele está dizendo: revelarei as minhas palavras. Que palavras são essas? Será que essas letras que estão aqui? Não. Revelarei as minhas palavras, ou seja, você vai ler isso aqui e eu vou revelar para você o que eu quis dizer. Esse é o poder do Evangelho. Você entendeu ou não? Então o que o pastor está querendo dizer para você? Examine as Escrituras sempre, porque ele disse que vai revelar a você o que está aqui. As palavras, sabedoria, palavras, amém? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi as mãos, visto que desprezaste totalmente o meu conselho, e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir de vocês e da desgraça de vocês. Zombarei quando o que tomem. Sabe o que ele está dizendo? O Evangelho está dizendo assim: olha, eu bati no seu coração, eu bati na sua porta, mas se você rejeitou, o momento que você chegará de tristeza, eu vou estar lá para rir de você, eu vou zombar de você. Que momento é esse que ele está dizendo? Irmão, a mensagem mais básica do Evangelho é essa aqui: todos nós, um dia, bateremos de frente com o Eterno. Sim ou não? Todos nós um dia bateremos de frente com o Eterno, para prestar conta dos nossas coisas aqui. Então ele está dizendo: se você não aceitou minha repreensão, nesse dia, o Evangelho vai estar lá dizendo assim: eu vou rir de você, porque você não terá como se justificar diante do Eterno, porque eu clamei, eu estendi as minhas mãos, eu repreendi, mas você não aceitou. Então o Evangelho diz: até quando vai continuar assim? Amém, irmãos? Aí alguém diz bem assim: pastor, essa mensagem é só para quem não é evangélico? Não. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho bate no nosso coração todos os dias. Nós podemos ter 100 anos de igreja, e o Evangelho vai estar sempre batendo no nosso coração, porque em 100 anos a gente ainda não chegou à perfeição e a gente vai mudando. Acorda dizendo: Senhor, hoje eu quero te agradar, eu quero viver para ti esse dia. Sabe qual é o segredo do Evangelho, irmãos? Sabe qual é o segredo de permanecer firme na fé? É viver num dia de cada vez. É o dia de hoje que me importa, porque o dia de amanhã não me pertence. Mas hoje eu levantei da minha cama para exaltar o nome do Senhor, e eu vou viver para exaltá-lo. É uma batalha todo dia, mas pode ser que num dia você fracasse na batalha. Sim, tem dia que você fracassa. É ou não é verdade? Tem dia, meu irmão, que o pecado bate lá e você fracassa. Mas não quer dizer que o dia de amanhã não pode ser diferente do que o dia de hoje. Aonde eu errei, aonde eu pequei, aonde eu falei o que não deveria ter falado hoje, amanhã eu vou vigiar para não fazer. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho. Você está aí? Então, muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Abençoe a cada um de vocês que veio hoje aqui. Me perdoa aí pelo movimento que eu fiz aí, tentando fazer essa live funcionar do jeito que a gente gosta. Não deu certo por enquanto, mas Deus é fiel, é maravilhoso, está conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você pode... Se você, meu irmão, tem tempo que está afastado do Evangelho, e está precisando de fazer um voto com Deus, está na hora. Hoje é o dia. Sabe, irmãos, se tem alguém no nosso meio assim, nessa condição, que precisa partir
sabe, para um contato com Deus. Meu irmão, você tem olhado para a sua vida e tem visto que a sua vida não tem ido na direção que você sonhou. Parece que as coisas não têm dado certo para você. Eu estou dizendo a você, o que você precisa fazer é dar um passo para esse Deus. É caminhar em direção a esse Senhor. Amém, irmãos? Se você ainda não fez isso, faça isso. Se levanta para Cristo e diz: Senhor, eu te pertenço. Senhor, eu sou teu, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Fica aí para você esse convite. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou hoje. Pelo louvor, pela adoração, pela palavra, meu Pai. Eu quero te louvar porque eu sei que Tu és um Deus fiel. E todos os dias o Senhor tem falado conosco, Senhor. Todos os dias o Senhor tem estado conosco e o Senhor, Pai, tem nos abençoado todos os dias. Eu te peço, Senhor, que o Senhor livre os Teus filhos. Entra na casa desse Teu filho, Senhor, e abençoe a casa dele. Eu repreendo, Senhor, todo olho grande, a inveja, a palavra de maldição, o pensamento contrário na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse espírito de contenda dentro do lar, eu repreendo em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor abençoe a cada pai, a cada mãe, a cada cidadão, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estar conosco e por nos atender esta noite. Obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor fez. Obrigado pelos milagres que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Leve-nos na sua direção, leva-nos em paz, leva, Senhor, na tua proteção. Como a galinha guarda os pintinhos debaixo das asas, guarde teu povo, guarde teu filho, livrando do mal, livrando do homem ruim, do homem sanguinário, daquele que é violento, Senhor. Senhor, abençoe a rua do teu servo, abençoe a casa do teu servo, a propriedade do teu servo, a vida espiritual do teu servo, abençoe em nome de Jesus, Pai. Pai, que cada um de nós esteja guardados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém. Irmãos, terça-feira, estudo da Palavra de Deus, no seminário, Princípios para uma Vida com Qualidade. Amém, irmãos? É muito bom esse seminário, hein? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo e a esperança na vida de nosso Senhor esteja em nós, aquele que crê e aguarda, diga amém. Amém. E até o... Irmãos, vão em paz. Muito obrigado por ter vindo e volte sempre.